Existe um momento do dia em que quase ninguém percebe que está tomando uma das decisões mais importantes da própria vida. Não acontece durante uma reunião de trabalho. Não acontece quando você recebe seu salário. Nem quando conversa com alguém influente. Esse momento acontece quando tudo fica em silêncio. As luzes se apagam e você coloca a cabeça no travesseiro. É exatamente nesse instante que muitas pessoas deixam a ansiedade assumir o controle da mente. Elas revivem os problemas do dia, fazem contas mentalmente. Lembram das portas que se fecharam, dos nãos que receberam, das oportunidades perdidas e das incertezas sobre o futuro. O corpo até descansa, mas a alma continua lutando. Talvez você conheça essa sensação. Você trabalha duro, faz cursos, busca melhorar, ora planeja. Mesmo assim, parece que as oportunidades sempre chegam para outras pessoas. Você vê colegas crescendo, portas se abrindo, projetos acontecendo, enquanto a sua vida parece caminhar em câmera lenta. É como se existisse uma barreira invisível entre o seu esforço e os resultados que você espera. Nesses momentos, surgem perguntas difíceis. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que estou fazendo algo errado? Será que minha oportunidade nunca vai chegar? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, quero que saiba que você não está sozinho. Na Bíblia encontramos homens e mulheres que também viveram longos períodos de espera. José esperou anos antes de governar o Egito. Davi recebeu a promessa de que seria rei muito antes de ocupar o trono. Ana orou durante muito tempo antes do nascimento de Samuel. Abraão recebeu uma promessa décadas antes de vê-la cumprida. Em todos esses casos existe algo em comum. Enquanto o ser humano enxergava demora, Deus estava preparando o cenário. Enquanto parecia haver silêncio, Deus continuava trabalhando. Enquanto ninguém percebia movimento, o Senhor estava organizando detalhes invisíveis. Talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Nem todo silêncio significa abandono. Às vezes, o silêncio é justamente o lugar onde Deus prepara aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Hoje quero compartilhar com você uma oração inspirada nas Escrituras que pode ajudá-lo a terminar o dia lembrando dessa verdade. Não porque exista algum tipo de fórmula secreta, não porque determinadas palavras tenham poder mágico, mas porque a palavra de Deus transforma a maneira como pensamos. Fortalece nossa confiança e nos ajuda a descansar sabendo que o Senhor continua conduzindo nossa caminhada. Antes de continuarmos, quero fazer um convite. Se você acredita que Deus continua abrindo caminhos para aqueles que confiam nele, deixe o seu gostei neste vídeo e inscreva-se no canal A Lei do Silêncio. Nosso propósito aqui é estudar a palavra de Deus, fortalecer a fé e aprender princípios bíblicos para viver com sabedoria em todas as áreas da vida. Escreva agora nos comentários uma declaração simples. Senhor, guia os meus passos. Essa não é apenas uma frase, é uma oração. É um reconhecimento de que nossos caminhos precisam ser dirigidos por Deus. Agora vamos compreender um princípio extremamente importante. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, encontramos uma das declarações mais conhecidas feitas por Jesus. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, observe atentamente. O texto não diz que nós abrimos todas as portas. Ele diz que Deus coloca diante de nós uma porta aberta. Isso muda completamente nossa perspectiva. Vivemos em uma cultura que ensina que tudo depende exclusivamente do nosso esforço. É verdade que devemos trabalhar. Devemos estudar. Devemos crescer profissionalmente. Devemos desenvolver nossas habilidades. A própria Bíblia incentiva a diligência e condena a preguiça. Mas também ensina que existe uma dimensão da vida que depende da providência de Deus. Há encontros que não conseguimos planejar. Há oportunidades que não conseguimos fabricar. Há pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Há portas que somente Ele pode abrir. Provérbios 16 afirma que o ser humano faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor.
Isso não diminui a importância do planejamento. Pelo contrário, mostra aqui que planejamento e dependência de Deus caminham juntos. É exatamente por isso que terminar o dia entregando nossas preocupações ao Senhor faz tanta diferença. Quando adormecemos dominados pela ansiedade, nossa mente permanece presa apenas aos obstáculos. Mas quando entregamos nossos caminhos a Deus, acordamos mais sensíveis para perceber oportunidades que talvez passassem despercebidas. Veja o exemplo de Neemias. Ele tinha um grande sonho: reconstruir Jerusalém. Mas antes de agir, passou dias orando, jejuando e buscando direção do Senhor. Depois disso, quando surgiu a oportunidade de conversar com o rei, ele estava preparado. Perceba que Deus abriu a porta. Mas Neemias também estava pronto para atravessá-la. O mesmo aconteceu com Ester. Durante muito tempo parecia impossível salvar seu povo. Entretanto, Deus estava posicionando cada detalhe muito antes do momento decisivo. Quando chegou a hora, Ester encontrou favor diante do rei. Ela não criou aquela oportunidade sozinha. Ela foi preparada por Deus para aquele momento. Isso também acontece conosco. Às vezes pensamos que Deus precisa criar oportunidades novas. Mas muitas vezes Ele apenas abre nossos olhos para perceber oportunidades que sempre estiveram diante de nós. Quantas pessoas deixam passar uma boa ideia porque estão ocupadas demais reclamando? Quantas deixam escapar uma oportunidade de aprendizado porque acreditam que já sabem tudo? Quantas não percebem uma porta aberta porque permanecem olhando apenas para portas antigas que se fecharam? É aqui que entra um princípio muito importante das Escrituras. Em Isaías lemos que Deus faz coisas novas. O próprio texto pergunta: não percebeis? Essa pergunta revela algo interessante. O problema nem sempre é a ausência de oportunidades. Às vezes, o problema é que nossos olhos estão presos ao passado. Quando encerramos o dia alimentando apenas preocupações, nossa atenção fica limitada ao medo. Mas quando terminamos o dia lembrando das promessas de Deus, nossa mente descansa e nosso coração permanece aberto para reconhecer aquilo que Ele está fazendo. É por isso que a oração antes de dormir não muda apenas a noite. Ela pode mudar também a maneira como acordamos. Quem desperta dominado pela ansiedade costuma enxergar apenas dificuldades. Quem desperta confiando em Deus consegue perceber possibilidades. Essa diferença muda decisões, muda atitudes, muda conversas, muda relacionamentos. E muitas vezes são justamente essas pequenas decisões que acabam conduzindo às grandes oportunidades. Mas existe algo ainda mais importante. Antes de revelar a declaração inspirada na palavra que pode ajuda a terminar cada noite em paz, precisamos lembrar de uma verdade essencial: nenhuma frase substitui uma vida de oração. Nenhuma declaração substitui um coração obediente. Nenhuma repetição automática obriga Deus a agir. As palavras têm valor quando expressam uma confiança verdadeira naquele que permanece soberano sobre todas as coisas. Na próxima parte, vamos conhecer essa oração inspirada nas Escrituras. Aprender como aplica-la antes de dormir e entender por que ela nos ajuda a descansar em Deus e terminar juntos com uma oração especial. Entregando nossos caminhos àquele que continua abrindo portas que ninguém pode fechar. Quando você termina essa declaração, não precisa ficar repetindo a frase durante toda a noite. O propósito não é transformar palavras em uma fórmula automática. O objetivo é encerrar o dia entregando a Deus as preocupações que pesaram sobre você e descansando na confiança de que Ele continua trabalhando enquanto você dorme. A Bíblia nos mostra diversas vezes que Deus orienta, fortalece e conduz seu povo mesmo em momentos de descanso. É por isso que o sono de quem confia no Senhor pode ser diferente do sono de quem vive dominado pelo medo. Talvez você esteja pensando: mas eu já orei tantas vezes e nada mudou. Se esse é o seu caso, quero pedir que você não desista da esperança. Existem períodos em que Deus trabalha primeiro dentro de nós antes de transformar aquilo que está ao nosso redor.
Muitas vezes, a primeira porta que ele abre não é a do emprego, do negócio ou do aumento financeiro. A primeira porta é a da nossa mente. Uma mente tomada pela ansiedade dificilmente consegue perceber oportunidades. Quando tudo parece ameaça, até as boas possibilidades passam despercebidas. Porém, quando o coração encontra paz em Deus, algo muda na maneira como enxergamos a vida. Continuamos enfrentando desafios, mas deixamos de ser governados pelo desespero. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos personagens bíblicos. José passou anos vivendo situações que pareciam completamente contrárias às promessas que havia recebido. Foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Em nenhum desses momentos ele tinha controle sobre as circunstâncias. Ainda assim, a Bíblia repete diversas vezes uma expressão poderosa: o Senhor era com José. Observe que a presença de Deus não impediu imediatamente as dificuldades, mas preparou José para reconhecer a oportunidade quando ela finalmente chegou. No dia em que Faraó precisou de alguém capaz de interpretar um sonho e administrar uma crise, José estava pronto. A oportunidade encontrou alguém preparado. Talvez a oração desta noite não mude imediatamente todas as circunstâncias da sua vida, mas ela pode preparar o seu coração para reconhecer a porta que Deus colocará diante de você amanhã. E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes oramos pedindo uma oportunidade, imaginando um caminho específico. Esperamos um telefonema de determinada empresa, uma proposta específica ou uma resposta que já desenhamos em nossa mente. Deus, porém, pode abrir uma porta completamente diferente daquela que imaginávamos. É por isso que vale a pena dormir dizendo: Pai, que os meus olhos estejam atentos ao que o Senhor preparar. Essa simples atitude nos torna mais sensíveis à direção de Deus. E existe outro princípio importante. A Bíblia ensina que Deus concede sabedoria àqueles que a pedem com sinceridade. Sabedoria não é apenas conhecer informações. É saber agir no momento certo. Quantas oportunidades são perdidas porque alguém fala na hora errada? Quantos relacionamentos profissionais são prejudicados por impulsividade? Quantos negócios deixam de acontecer porque uma pessoa respondeu dominada pelo orgulho ou pela ansiedade? Por isso, antes de dormir, também vale fazer uma oração simples: Senhor, amanhã coloca palavras certas na minha boca. Às vezes, uma única conversa muda uma carreira inteira. Uma única decisão abre um novo ciclo. Uma única atitude transforma um relacionamento. E Deus pode nos conceder discernimento para esses momentos. Outro aspecto importante é aprender a descansar sem carregar culpa. Muitas pessoas encerram o dia revivendo erros. Elas ficam lembrando oportunidades perdidas, decisões equivocadas, fracassos antigos e palavras que gostariam de ter dito de outra forma. Quando finalmente conseguem deitar, continuam trabalhando mentalmente. Mas Jesus fez um convite que continua atual: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descansar também é um ato de fé, é reconhecer que Deus continua sustentando nossa vida mesmo quando fechamos os olhos. Talvez hoje você não tenha todas as respostas. Talvez ainda não saiba como resolver determinada situação financeira. Talvez o emprego dos seus sonhos ainda não tenha aparecido. Talvez o negócio ainda esteja crescendo lentamente. Mesmo assim, você pode descansar, porque a esperança não depende de enxergar todo o caminho. Ela depende de confiar naquele que conhece o caminho completo. Agora quero compartilhar uma prática simples que você pode fazer durante 7 noites consecutivas. Antes de dormir, desligue as distrações por alguns minutos. Respire profundamente. Leia um pequeno trecho das Escrituras. Agradeça por 3 bênçãos que você recebeu durante o dia, mesmo que pareçam pequenas. Depois faça a declaração que aprendemos neste vídeo: Pai, eu descanso na tua providência.
Declaro que o Senhor já preparou o caminho e que meus olhos estarão abertos para as oportunidades que a tua mão já liberou. Eu recebo o teu favor e confio na tua direção. Em nome de Jesus, amém. Depois disso, entregue o restante da noite ao Senhor, sem ansiedade, sem medo. Sem tentar controlar aquilo que pertence somente a Deus, agora chegou o momento mais importante deste vídeo. Se você puder, feche os seus olhos por alguns instantes, respire lentamente. Acalme seu coração, vamos orar juntos. Pai amado, nós entramos agora na tua presença com humildade e confiança. Obrigado porque o Senhor conhece cada pessoa que acompanha esta mensagem. O Senhor conhece os sonhos que ainda não se realizaram. Conhece as lágrimas derramadas em silêncio. Conhece o peso da ansiedade. Conhece as preocupações financeiras. Conhece as portas que pareciam fechadas. Conhece os projetos interrompidos. Conhece também aquilo que ninguém mais vê. Por isso colocamos tudo diante de ti, Senhor. Ensina-nos a descansar na tua providência. Livra-nos da ansiedade que rouba nossa paz. Livra-nos do medo que paralisa nossas decisões. Livra-nos do desânimo que tenta convencer nosso coração de que nada pode mudar. Renova nossa esperança. Concede-nos sabedoria para reconhecer as oportunidades que o Senhor colocar diante de nós. Abre nossos olhos para perceber aquilo que antes ignorávamos. Dá-nos discernimento para dizer sim quando for necessário. E coragem para dizer não quando alguma porta não vier de ti. Abençoa o trabalho das nossas mãos, conduz nossos passos, guia nossas escolhas, fortalece nossa fé, que possamos acordar amanhã com disposição renovada, coração tranquilo e mente preparada para viver o propósito que o Senhor tem para nós. Acima de tudo, que nunca percamos a confiança na tua fidelidade. Mesmo quando não entendermos todos os processos, mesmo quando a resposta parecer demorar, mesmo quando os caminhos forem diferentes dos nossos planos, nós escolhemos confiar, porque sabemos que tu permaneces o mesmo. Obrigado pelo cuidado constante, obrigado pela tua presença. Obrigado porque nenhuma porta que o Senhor decide abrir pode ser fechada pelos homens. E nenhuma porta fechada pelo Senhor poderá impedir aquilo que realmente faz parte do teu propósito para nossas vidas. Entregamos esta noite em tuas mãos. Guardamos nosso coração na tua paz. Descansamos sob o teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: eu descanso na providência de Deus. Seu comentário pode fortalecer a fé de alguém que está passando por um momento difícil. E, se você conhece uma pessoa que está esperando uma oportunidade de trabalho, uma resposta importante ou uma nova fase na vida, compartilhe este vídeo com ela. Às vezes, uma palavra de esperança chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. Muito obrigado por permanecer comigo até aqui. Que esta noite seja marcada pela paz, pela confiança e pela certeza de que Deus continua guiando seus passos. Durma em paz. E que amanhã você acorde disposto a reconhecer as oportunidades que o Senhor colocar diante do seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família.